Bom, esse é o nosso caso clínico número 9. É um caso assim relativamente simples, pessoal, mas que tem um ensinamento assim super importante que eu tinha que trazer isso para vocês. Esse foi um caso de um paciente felino, um macho de 3 anos, tinha 4,2 kg, essa informação vai ser importante lá na frente, castrado, morava em apartamento, não tinha teste de felve, mas era vacinado com a quíntupla. Ele era o único animal da casa. O que aconteceu? O que o proprietário relatou? Ele relatou que ele viajou e pediu para que um amigo fosse na casa dar alimento para o gato, certo? Quando ele chegou, ele viajou por cerca de uma semana, se eu não me engano foram 9 dias no total. Quando ele chegou, ele reparou primeiro que o gato não estava muito bem, ele dizia que ele não estava comendo, o gato comia assim, só lambia os patezinhos e que ele estava amarelo. A gente sabe que o gato estava ictérico. Então a gente já, quando só de você escutar isso, você já tem que suspeitar que o gato não comeu pelo fato do proprietário ter viajado e entrou a lipidose. Só que aí tem várias coisas, você pode avaliar todos os diagnósticos diferenciais, colangite, pancreatite, tríade, colangiopatite, tudo isso você vai ter que ter como diagnóstico diferencial nesse momento. Por mais que só de ouvir essa história que você já fique com a pulga atrás da orelha, que é a lipidose, a gente tem que fazer essa diferenciação, a gente tem que fazer essa investigação. O exame físico, temperatura e frequência cardíaca respiratória normais, tá? A icterícia tratável de moderada a avançada, o paciente estava desidratado, ele não me relatou vômitos, mas o fato desse paciente não estar ingerindo água, né, ele foi desidratando, ele está comendo praticamente zero, beber água e falou que não via e também não tinha visto vômito, mas estava com um grau de desidratação bem considerável já. Não tinha dor abdominal e aí é onde eu acredito que esse paciente estava vomitando, porque ele estava com uma cialorreia intensa no momento do atendimento que persistiu por um tempo. A gente pode pensar que esse paciente estava com cialorreia porque ele estava nauseado. Luiz, ele pode estar com cialorreia porque foi transportado até a clínica? Sim, é uma coisa que você sempre tem que pensar, mas a gente percebe que ele ficou com a cialorreia por um certo período de tempo ainda, tá bom? A pressão estava 90 mm de mercúrio, então você vê que esse paciente estava realmente com um grau de desidratação bem assim, considerável, tá bom? O que a gente pega de suspeita nesse momento? A gente tem que fechar, pessoal, todos os diagnósticos diferenciais para esse momento. Colangite, colangiopatite, pancreatite, hemólise intravascular é outra causa de icterícia, certo? Obstrução de ducto biliar por um urólito, por exemplo, um cálculo biliar. Lipidose, o que a gente mais suspeita, PIF. PIF dá uma insuficiência hepática aguda, pode dar, bacana. Em alguma intoxicação, né, por medicações, por exemplo, vamos colocar alguma coisa mais gritante, deu um comprimido de diazepam, causou uma lesão hepática aguda? Sim. É um diagnóstico diferencial? Sim, mas com certeza são coisas assim bem absurdas. Pelo histórico, ele não conseguiu falar com o proprietário no momento do atendimento, ele não conseguiu falar com o proprietário, com um amigo que ficou com o gato. Eu perguntei, liga para ele ver se ele estava alimentando. O amigo disse que alimentava, mas eu acredito que ele podia estar tirando daí da reta também, né? Aí o que a gente pediu? Hemograma, perfil hepático total, creatinina e ultrassom abdominal. Eu sabia que esse paciente não ia ser um insuficiente renal, mas a grande questão é que ele estava desidratado há muito tempo. Então ele pode ter tido uma azotemia pré-renal? Sim, e aqui é isso que eu queria avaliar com essa creatinina. Só que até sair os exames a gente tinha que fazer alguma coisa. Vocês concordam comigo, né? Então a gente foi hidratar com ringer com lactato, a pressão estava 90, então assim, estava no limite. Não foi necessária a prova de carga, embora algumas literaturas ainda considerem a pressão mínima para gato 100, 90 de cão. Só que como a gente estava com uma suspeita de lipidose, pessoal, a gente fica com medo de fazer prova de carga. Por quê? Porque esses pacientes normalmente têm hipoalbuminemia. Por ter hipoalbuminemia, a gente faz um soro muito rápido, a gente pode causar uma efusão iatrogênica, um edema pulmonar iatrogênico. Então, a gente já falou disso em algumas lives, a gente tem que tomar cuidado com hidratação agressiva em pacientes que têm um potencial de desenvolver fusão, que são esses pacientes nossos com lipidose, é um desse tipo de paciente. Aqui no hemograma, o que a gente percebe? Um aumento de hematócrito, só, né? Bem esperado, uma vez que o paciente estava com uma desidratação
bem considerável, já 7% de uma desidratação considerável, pessoal. Mas olha só a bioquímica, que coisa interessante. A ALT aumentada, a albumina baixa. Eu imaginei que essa albumina fosse dar baixa, né? Creatina 2.1, máximo 1.8. É uma creatina muito aumentada? Não. É um animal insuficiente renal? Não, pessoal. Ele está muito desidratado. Isso aqui é uma azotemia, tá? Azotemia pré-renal. Isso aqui a gente corrige com hidratação, tá bom? Fosfatase alcalina extremamente elevada, proteína total um pouco baixa. Isso aqui, esse exame com esse histórico, a gente já podia praticamente fechar uma lipidose, né? Outra coisa que é importante é que no exame aqui, nesse primeiro exame, não saiu porque não deu leitura. Isso é importante. A GGT não deu leitura nesse primeiro momento. Por que não deu leitura? Porque o plasma, o soro estava extremamente ictérico. E quando você tem um soro muito ictérico mesmo, atrapalha na leitura. Então o laboratório me ligou, disse que não deu leitura de GGT. Então o que a gente fez? Hidratou esse paciente, fez a hidratação das primeiras 24 horas e coletou uma nova amostra para mandar para o laboratório para fazer o GGT. GGT que é importante? Sim. Por que é importante? Porque uma das características principais da lipidose é que você tem aumento de fosfatase, de ALT, fosfatase em grandes proporções, como você tem aqui. Tem aumento de ALT, mas você não tem aumento de GGT, exceto se a causa foi, por exemplo, uma colangite, certo? Uma obstrução extrahepática, um cálculo de ducto biliar, excesso de lama dentro da vesícula biliar, um cálculo na vesícula biliar, são situações que aumentam o GGT, e se essa causa levou o paciente à lipidose, aí sim você vai ter um aumento de GGT. Mas nesse nosso caso parece ser alguma coisa primária, alguma coisa mais simples, certo? O proprietário simplesmente ficou estressado, porque não que o proprietário saiu, uma pessoa estranha vinha colocar comida, provavelmente ficava com medo, não comia. Isso é muito comum, pessoal. A maior parte das lipidoses são primárias mesmo, causadas por essas situações, tá bom? Então assim, a gente dia seguinte fez o GGT e o GGT deu normal. E aqui a gente fez a ultrassonografia também, que encontrou nada, só o fígado com características já de uma lipidose não muito avançada, mas já tinha sim uma lipidose instalada na ultrassonografia, quando o ultrassonografista avaliou o nosso paciente. Então a ultrassonografia associada com uma fosfatase aumentada nessa magnitude, o histórico e a GGT baixa, a gente tem um paciente com lipidose. Acabou, tá? Talvez, mas isso aí que tem de interessante nesse caso. Então vamos lá. A primeira coisa interessante é a albumina baixa e o risco de efusão, então tomar cuidado com a hidratação nesse paciente. Segunda coisa, a creatinina levemente aumentada, característica de azotemia, e a GGT, azotemia pré-renal, né? E a GGT que não deu que não deu leitura no primeiro exame, a gente teve que coletar novamente, tá bom? Só que esse caso não acabou por aí, né? Olha só. A gente diagnosticou lipidose hepática primária. Por que primária? Primária é quando acontece isso, o animal desenvolve lipidose porque parou de alimentar por alguma situação de estresse. Secundária é quando é um animal que, por exemplo, teve uma colangite, uma tríade, ou parou de comer, entrou em lipidose, insuficiente renal, parou de comer, entrou em lipidose, ela é secundária, tá bom? E aí a gente entra com um tratamento simples, pessoal. L-carnitina 250 mg por gato, SAMe, tá? A gente solicitou passar uma sonda esofágica, uma vez que o animal estava assim, totalmente estável, não estava alimentando. O proprietário não quis passar e disse que ia alimentar na boca. A gente explicou que alimentar na boca, pessoal, é muito difícil. O animal pode até aceitar nos primeiros dias, mas uma hora ou outra ele vai parar de aceitar, ele cospe muito, não é uma alimentação efetiva. Então, depois de 48 horas, esse paciente recebeu também, ele recebeu também suplementação com vitamina K e vitamina B12, tá bom? Eu não coloquei aqui porque essas aplicações eram feitas na clínica. Principalmente a vitamina B12, tá? Nas primeiras 6 semanas a gente fazia uma vez por semana, era para o proprietário vir fazer na clínica. Mas por que você falou, Luiz, que era para ele vir fazer na clínica? Então, a L-carnitina e o SAMe era para fazer em casa. Ele disse que ia conseguir fazer alimentação oral com
sem passar a sonda. Aí eu combinei com ele o seguinte: olha, seu fulano, se não der certo, você vai voltar para passar a sonda esofágica. O senhor entende a necessidade disso? Entendo. Só que aí, pessoal, o prognóstico era muito bom. Uma vez que era primário, o animal estava estável. Só que na semana seguinte o proprietário não veio, né? O proprietário não veio na semana seguinte para fazer a aplicação da B12. Eu entrei em contato com ele e ele disse para mim: nossa, Luiz, estava numa correria, eu esqueci. Eu vou levar. Na segunda semana ele não apareceu e eu não consegui falar com ele. E aí acaba que naquela correria do dia a dia, pessoal, acabou que eu acabei esquecendo de ligar, de cobrar essas coisas. E uma vez que ele também não estava voltando, eu imaginei o quê? Voltou a alimentar, estava bem, não estava conseguindo fazer a alimentação oral muito bem, né? Mas não voltou para aplicar a B12. O cara tá corrido, não voltou. E aí, 30 dias depois do início do tratamento, eu estava na clínica tranquilo, sabe aquele... Eu vou embora 6 horas, 5h55 chega uma emergência. Quando eu pego o paciente, é aquele paciente da lipidose de 30 dias atrás. E o proprietário falando que o tratamento não tinha... Pessoal, ele disse que o tratamento não tinha adiantado nada, que ele estava dando alimentação na boca do gatinho e não alimentou nada, chegou com icterícia intensa, choque hipovolêmico, alteração neurológica, 2 kg. Vocês lembram que ele começou com 4,2 kg, ele chegou com 2 kg. Pessoal, esse gato teve uma perda muito grande de peso em 30 dias, 2 kg, 50% do peso. Ou seja, ele falou para mim que estava alimentando, conseguindo alimentar o gato na boca. Ele estava alimentando, pessoal? Não estava alimentando. Ou então ele estava dando e ele estava cuspindo tudo o gato, não adiantava. E minutos após da entrada na emergência, ele morreu. Infelizmente a gente perdeu esse paciente. E o proprietário ficou nervoso, porque o tratamento não adiantou. E eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? Era uma lipidose primária, simples, né? E uma vez que o proprietário não entrou em contato, eu achei que estava indo tudo, não voltou para fazer o B12, não voltou para falar se a sonda estava conseguindo alimentar oral ou não. Eu achei que estava tudo certo. E 30 dias depois, ele volta nessa emergência, o que será que aconteceu? E aí eu fui conversar com o proprietário. E conversando com o proprietário, eu descobri o quê? Só eu descobri que ele não tinha mandado manipular as medicações que eu pedi. Ele não mandou manipular as medicações, e quando o gato piorou de vez, que foi tipo há 3 dias atrás, aí ele mandou manipular as medicações. O gato estava vomitando há mais ou menos 15 dias. Então estava alimentando? Não estava alimentando. Ele não conseguia dar as medicações direito. Ele disse que o gato tinha ele dava medicação, o gato vomitava. Ou seja, aí você vai falar para mim que esse proprietário estava conseguindo... Esse proprietário estava conseguindo alimentar esse gato, e eu fiquei assim, não é possível. Você sabe por que eu penso? A minha cara no momento foi tipo a desse meme? Foi porque o proprietário não fez o tratamento, não deu as medicações, não voltou para aplicar o B12, não alimentou direito, não voltou, não avisou para falar, ó, não estou conseguindo alimentar, ele não ligou para falar que o gato estava vomitando, não mandou nem manipular as medicações. Percebe? E aí a primeira coisa que ele chegou quando o gato estava morrendo no braço dele foi acusar, falando o quê? Que o meu tratamento não tinha adiantado. Que tratamento? Ele não fez nada. E isso é uma coisa muito importante. Existe essa pirâmide, que a gente fala que é a pirâmide dos 3 P's, que envolve o quê? Um P é proprietário, um P é paciente e um P é o profissional. Se o profissional, no caso é eu, tratar um paciente que tem uma PIF para lipidose hepática, vai adiantar? Não vai adiantar, pessoal. PIF, na verdade, não adianta nada, né? Vamos colocar outra coisa. Se o paciente tem, por exemplo, uma colangite, eu trato para lipidose, vai funcionar? Não vai funcionar. Se eu fizer, esse é o primeiro P, profissional. Tem o P do paciente. Às vezes você faz tudo certo, o proprietário faz tudo certo e o organismo do animal não responde. É o P do paciente. E o terceiro P é o P do proprietário, que não adianta. Se você fizer tudo certo e o proprietário não fizer a parte dele, o seu tratamento não vai dar certo, sua pirâmide vai desmoronar. Entendeu? Então esse foi um caso extremamente interessante. Eu queria passar isso para vocês, porque às vezes a gente faz realmente tudo certo. Era um caso simples, que tinha um prognóstico muito bom e que teve um desfecho extremamente negativo por uma falta de comprometimento do proprietário, de não querer passar a sonda, de não voltar para fazer as aplicações de B12 e vitamina K
injetáveis que a gente só faz na clínica. Entende como é difícil essa situação? Foi um caso assim que eu fiquei muito triste e que o pior de tudo, o proprietário ainda saiu extremamente insatisfeito comigo e com a clínica, chegando a falar até que eu não tinha passado a receita para ele. Por sorte, as receitas são feitas de onde? No sistema. E uma vez que elas são feitas no sistema, elas não ficam gravadas e não tem como ser apagadas. Então, assim, na hora você abre o computador, você tem um arquivo, certo? Isso é uma coisa muito boa que eu recomendo vocês, até porque como diz, é uma segurança pra gente, né? Uma segurança para todos nós. Por isso eu acho que assim, esse caso é muito interessante. Eu quero que todos vocês peguem ele como ensinamento e pensem muito bem disso. Pensem muito bem nisso que aconteceu comigo, porque talvez a gente se culpa às vezes de alguns casos não terem dado certo e infelizmente a culpa não é nossa, porque ainda depende do nosso paciente e do nosso proprietário. Bom pessoal, qualquer dúvida sobre esse caso, deixa um comentário aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até semana que vem.